Eu acho que agora a maquininha está funcionando mesmo, né? Eu acho que ontem o Judismar deu o toque final, né? Tá certo. Então, a gente tinha começado na aula passada, discutiu um pouco essa questão, e aí eu fiz o seguinte, já que a gente está mergulhado um pouco nisso, eu busquei, assim, eu conhecia alguns trabalhos de referência a essa discussão na década de 60, já que a discussão mesmo começou a partir de 59, mas aí eu descobri um trabalho interessante do Schwinger, de 1940, o Schwinger, como ex-estudante dele, eu vou colocar, aí eu fiz uma linha do tempo para a gente organizar melhor essas referências, e quem precisar, assim, de repente, fazer alguma coisa, assim, levantar referências sobre o espinho carregado, até, opa, tudo bem, tem, então eu vou botar uma linha do tempo aí. Essas referências às vezes ajudam na hora dessa, né? Você quer fazer um reviewzinho, um histórico da área, né? Então tem esse trabalho aqui, é um físico, até vou botar o título, porque o título é tão pitoresco, porque na época não se falava ainda nem de bóson vetorial massivo, era as propriedades eletromagnéticas. Ainda se usava essa nomenclatura de mesotrons. Seriam assim, escalares, né, ou partículas bosônicas, tipo o spin 1. É uma nomenclatura que veio, eu acho, já na época do Yukawa. Esse trabalho aqui é um físico, é dos Fogg Schwinger. É o físico review. Esse trabalho é interessante, assim, eu acho que assim, mais de, talvez, de cunho histórico, né? Porque não havia ainda, QED ainda não estava estabelecido, é um trabalho ainda antes bem, 10 anos antes praticamente dos trabalhos do Schwinger, do Tomonaga e do Feynman, né? Nessa época eu acho que o Feynman estava na graduação ainda, né? Acho que até nem isso, ensino médio, porque o Feynman se doutorou no início da década de 50, mais ou menos, né? O Feynman estava no projeto Manhattan, quase. 40? A guerra acabou em 45. 45. E ele participou do projeto Manhattan. Ele participou já do projeto Manhattan, né? Ele era novinho, devia ser. Né? Sim. Acho que ele não era doutor ainda. Não era, não, eu acho que sim, porque eu acho que o trabalho que deu aí, quer dizer, esse trabalho da QED, né? Foi um trabalho logo depois do doutorado. Eu acho que era um trabalho que fez parte do doutorado, ele já elaborou os gráficos de Feynman. De 49. Do doutorado dele, 49, né? 49, 50 e foi Tomonaga, Schwinger e Feynman. Então, esse trabalho é interessante. A linguagem dele mesmo, a gente vê como ele descreve a discussão, né, de se quantizar campos, esse mesotrons que ele está se referindo aqui, então são bósons, são campos vetoriais, né, campos vetoriais carregados, campo de espinho carregado. É um trabalho que é realmente seminal. Depois, a coisa reacendeu. Ele queria o que com isso aqui? Não, ele queria estudar as divergências, né, que era a estrutura de tipo, que o que se sabia nessa época. Mas ele propunha uma Lagrangiana? Propunha. Achou Lagrangiana. Naqueles termos, na qual tinha algum deles? Eu não tinha esse termo aqui, Ele faz uma coisa assim, o análogo dele é acoplar minimamente bósons de spin 1 com fóton. E aí tenta estudar as divergências. E aí começa a ver os problemas infinitos que aparecem, mas ele não discute ainda a renormalizabilidade, nem a unitariedade. Então é um trabalho interessante, cunho histórico, vale a pena a gente ler uma vez na vida. Eu, francamente, do meu assinado, do período que eu fiz os meus cursos, né, e até o Salan deu a parte de eletrofraca, ele nunca mencionou esse período. Ele começava pelos trabalhos dele e do Liam. Depois, aí veio o trabalho, ele pulou um tempo aí, veio esse trabalho aqui, né, é um Komar e Salan. Aí a discussão é retomada aqui já com uma outra visão, porque nós estamos já, esse trabalho aqui de 1960, eu vou abreviar aqui, tá? NP, Nuclear Physics, tá? Nuclear Physics. Qual o título? Oi? O título. O título eu não tenho, mas on the Electrodynamics of Vector Bosons. Charged Vector Bosons. O título é bem esse assunto mesmo. 1960. Eu acho que até o Salan chama de Vector Mesons. Vector
mas agora já dentro de uma perspectiva mais voltada até para as interações fracas, porque já de 58 já se conhecia a estrutura, né, da corrente fraca, né, aquele chamado estrutura V-A, a corrente vetorial menos a corrente axial das interações fracas. Já se sabia que já tinha se descoberto o neutrino, então já estava clara a estrutura de correntes carregadas. Então se sabia que aquelas correntes carregadas das interações fracas deviam interagir com bósons vetoriais carregados. Então esse trabalho aqui já vem feito na direção de tentar entender o papel dos dados na interação fraca, mas estudando a interação eletromagnética deles. E já tinha tido também de 58 um trabalho de teoria, assim, um trabalho de, que o Schwinger também publicou, que é a Model of Unified Interactions. Então, quer dizer, já se tinha uma ideia bem clara desses bósons aqui, W+, não era só era uma eletrodinâmica, mas já se sabendo que eles deveriam ser os bósons das interações fracas. Depois veio o Li e o Yang. Aí esse trabalho do Li e Yang já introduz esse termo aqui, e como nós falamos na aula passada, né, é um termo que vai ajustar o momento de polo magnético do bóson vetorial, que vai dar o G igual a 2, né? Oi? Um pouquinho chato. Pode falar. Esse negócio de como instalar eles. Como instalar, o que tem? Já foi introduzido esse termo. Esse termo aqui já se introduziu porque já se sabia que o G devia ser 2. Você acha que eles foram antes? Foram antes, aqui depois veio o Li. O que o Li Yang faz? O Li Yang introduz, é um trabalho um pouquinho mais estendido, ele introduz um escalar, que aí é diferente, eles introduzem um campo extra aí para tentar discutir a questão aqui da unitariedade. Então o Cohen-Salan não, mas o Li Yang já introduz, ele já percebe o problema da unitariedade e introduz um campo extra, além desse campo aí, um campo escalar. Tem uma espécie de um escalar, mas não é Higgs não tem nada a ver com Higgs não. Esse físico aqui é 128. Agora, José, aquela Magdalena Esquilão, ela é unitária. Essa lagrangiana aí? É. Não, não é não. Mas não, porque aí tem um problema mais sério, que tem dois tipos de unitariedade, né? Quer dizer, a primeira unitariedade mais trivial que a gente vê é a unitariedade a trilevel, olhando os resíduos dos propagadores nos polos. Mas tem uma outra unitariedade... E é o quê? Você pode fazer a bloqueio ajustando aquele que sim. O problema que vem agora é que quando você vai calcular a seção de choque, você tem bósons... Oi? Matriz S, vai dar problema? É matriz S. O problema vai ter na seção de choque, na amplitude, é um processo físico. Quando você vai calcular o espalhamento de dois Ws carregados, né? W+, W-, por exemplo, longitudinalmente polarizados, você vai ter uma seção de choque que cresce com energia. Eu vou falar sobre isso. E aí, então, o que você viola, na verdade, não é a unitariedade no sentido das normas ao quadrado dos estados de uma partícula, mas é viola a unitariedade no sentido dos chamados bounds de unitariedade. Esse aí, a gente sabe que as seções de choque, né, elas têm que ter um comportamento que não possa ser crescente com energia, porque senão você viola aquilo que é o chamado, tem um dos bounds de unitariedade. Você mostra, é um chamado teorema de Mendelssohn, tem uma série de teoremas sobre isso, tem um livro muito bom aqui na biblioteca até sobre matriz S, que é quais são, tem chamado o bound de Froissart. Na verdade, o que ele viola aqui é o bound de Froissart, que é essa dependência da seção de choque com a energia. Você mostra que a seção de choque cresce com a energia. Então, quanto mais energia, mais você vai gerando o processo, que deve ser contra a unitariedade da matriz S. Então, é nesse sentido que a unitariedade é violada. Você calcular os propagadores. Aí você pode ajustar. Ali está certo. Isso, você pode ajustar os propagadores, aquele parâmetro que se é colocado Os resíduos. Você acerta os resíduos dos propagadores através daquele psi. Então, ok. Tá. A trilevel está legal. O problema é quando você calcula o processo físico. E aí a unitariedade é uma coisa delicada, não basta só olhar isso. Isso é o primeiro teste, né? Isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. Agora você tem que também olhar, geralmente, quer dizer, hoje não se olha muito porque você já sabe, já tem um teorema geral que diz que teorias vetoriais, teorias com bósons vetoriais massivos, né,
Você tem o comportamento da seção de choque que cresce com energia. Claro, na teoria eletrofraca isso não acontece, porque justamente o papel do Higgs é compensar esse efeito. Então, mesmo que os Ws e os E0s, sendo massivos, gerem uma seção de choque que cresce com energia, o Higgs contribui para os mesmos processos. É como na supersimetria, tem um cancelamento, só que na supersimetria é um cancelamento de férmions com bósons. Aqui é um cancelamento do comportamento ruim do spin 1 longitudinal com o spin 0, que é o Higgs. Então o Higgs dá uma contribuição negativa e abaixa a contribuição da, quer dizer, corta o comportamento crescente da energia na seção de choque. Então é por isso até que é uma das razões importantes de às vezes você ter escalares, né? Por quê? Porque o Higgs justamente ele entra na parte longitudinal do campo vetorial. Então o campo vetorial adquire massa pelo mecanismo de Higgs. Então a massa vai, mas o Higgs também se acopla, e aí no acoplamento do Higgs com o bóson vetorial, ele corta. Então é um outro tipo, é uma outra discussão. Você não acha que isso é um pouco do folclore que o príncipe coloca na praça? Porque a supersimetria resolveu sem Higgs, entende? Se você tiver mais campos... Não, mas esse problema na supersimetria, ele aconteceria também, porque o acoplamento com o Higgs, a supersimetria ela cancela bósons fermiônicos, loopes fermiônicos com loopes bosônicos, né? Para você poder eliminar a divergência quadrática. Mas esse acoplamento aí é o acoplamento vetorial, é o trivértice, né? Quer dizer, você vai ter aqui um acoplamento, é um trivértice, dois Ws e um fóton. Então, esse acoplamento aí é que vai gerar. Então, quando você coloca o Higgs também vai se acoplar. Quer dizer, nesse caso aí, claro, é um Higgs carregado, é um Higgs neutro, né? E aí ele que vai puxar a seção de choque para baixo. Mas esse problema na supersimetria, ele persistiria se você, mesmo que você tendo supersimetria, porque o parceiro supersimétrico do Higgs é o férmio. E aí ele não daria a mesma contribuição de propagador para poder puxar a energia para baixo. O propagador do férmio é 1 sobre P/, e o propagador do bóson é 1 sobre P2. Então tem uma discussão aí que não é só a supersimetria, realmente você precisa. Isso aí, se vocês quiserem, a referência boa para isso aí é até aquele famoso paper do Abers and Lee, de teoria de gauge. Eu acho que tem uma sessão muito boa lá no Abers and Lee, quando ele discute justamente isso, unitário e bounds. Quer dizer, quem quiser olhar alguma coisa sobre bounds de unitariedade, tem livro também, mas eu acho que o Abers and Lee, eles conseguiram condensar a discussão, como eles entendem bem o problema, a discussão está muito bem colocada, eles colocam o essencial para se entender. Então, bounds de unitariedade na seção de choque, eu acho que a boa referência é o famoso Abers and Lee. Eu fiz isso em Boston. Sobre teorias de amigos, né? Quem me chamou? Eu. Fala. Quando a gente fez a primeira proposta de Lagrangiana, se eu não me engano, a gente fez sem aquele termo que está embaixo, a gente viu que ficava ruim no critério de probabilidade, crescer com os vértices e tudo mais. Aí a gente adicionou aquele termo longitudinal e falou, pô, bacana, agora o Power Count fica legal, fica aqui dá pra gente trabalhar. Aí você está dizendo que ainda tem um problema de unitariedade com a seção de choque. Não dá para adicionar nenhum termo escalar para poder resolver esse problema sem quebrar a renormalizabilidade? O Lee e Yang, eles, nesse trabalho aqui, eles introduzem esse escalar. Só que esse escalar, para fazer esse trabalho, ele tem que aparecer como ghost, ele aparece como uma negativa. Então, eu estou só colocando para vocês que esse problema só foi resolvido mesmo com a teoria eletrofrágil. Quer dizer, você tem que entender que os W, para você ter a situação resolvida, esses W, eles são provenientes de uma simetria SU2. Quer dizer, o problema abeliano em si não foi resolvido. Isso aí só se resolveu porque depois você entende, inclusive na teoria, isso a gente já mostrou em alguns cursos aí, né? Que na teoria eletrofrágica, quando você tem a quebra de simetria, esse termo aqui, ele não precisa ser colocado à mão. Esse termo aqui é um resíduo já de uma estrutura não abeliana, porque o que você tem aqui são dois Ws, o que você tem aqui é um fóton. Então, esse vértice aqui,
ele vem lá da teoria eletrofraca, quando você cruza SO2 com o 1. Então, a própria teoria eletrofraca, ela já resolve o problema do G igual a 2 do W. Você não precisa colocar isso à mão, porque você pode colocar à mão, é legítimo, é um termo invariante de Leibniz e é um termo que não introduz constante de acoplamento com dimensão de massa negativa, então é legítimo colocar esse termo. Só que numa teoria SO2, quando você pega SO2 cross 1, faz os 3 bósons de Gauge do SO2 e o bóson da hipercarga fraca, faz a quebra de simetria, quando você separa o Z0 do fóton, aquele vértice vem gerado automaticamente e com a constante de acoplamento, que é a carga elétrica. Esse vértice aqui, ele sai exatamente com a carga elétrica, e aí ele acerta o problema do G igual a 2, e ao mesmo tempo é a interação que a gente espera, porque também é renormalizado. Esse acoplamento é não mínimo do ponto de vista da simetria 1, porque esse acoplamento não sai da derivada covariante, ele é não mínimo. Mas se você olhar a teoria SO2-1, esse acoplamento é mínimo. Ele sai da derivada covariante de SO2 porque você tem uma estrutura não abeliana. Então, quando você tem uma estrutura não abeliana, ainda quando você está falando de SO2-1 antes de ter o mecanismo de Higgs, você tem 3 bósons, né, de SO2-1 interagindo. É como se você tivesse um BMI, BM1, BM2 e aqui o bóson YI da hipercarga. Então, esse BM1 e esse BM2 são o que dão W mais e W-. E esse aqui é o que dá o cosseno de θ fóton mais o seno de θ Z0. Então, esse vértice aqui, ele é mínimo do ponto de vista do SO2, porque ele é um trivértice típico de Yang-Mills. Então, não é nem uma interação não mínima. Nós olhamos como uma interação não mínima, porque a gente acho que é com um simetria menor, né? Do ponto de vista do 1, certo? Agora eu lembrei de uma coisa, né? Além dos cursos que você já falou que você vai dar, você ainda divide o curso de interações fundamentais. Mas a Itião eu só entro em outubro. A Itião pega até setembro. Você falou agora de eletrofraca. Você tem que voltar lá. A não ser que o Guga dê pra mim, sim. Ou você se prepara para o... Não, eu vou fazer o curso. Você não fez ainda não? Não, ainda não. Eu vou fazendo aqui ansiosamente esperando. Você não fuja. Tendo saúde, a gente faz com prazer. Esse aqui é um físico review 130, 63 e o 287 páginas. Então esse paper aqui é o paper do Salão, já leva a discussão mais à frente. Depois tem um paper interessante também, que eu não tinha citado ainda no curso aqui. É esse paper. 1969, né? Esse aqui é 63. Tem novo rotimento? Nesse paper aqui, o autor não está tão interessado na questão da renormalização, ele está mais interessado na questão do momento de polo magnético. Esse paper aqui, mas também momento de polo magnético para spin 1. Tá? Depois tem outro paper aqui do salão. Fiz o review também. Esse paper aqui é bastante interessante, esse paper desse senhor aqui, Aronson. Esse trabalho aqui, ele estuda a questão do quadrupolo elétrico do spin. Esse paper aqui é também interessante, nesse sentido, ele já vai explorar um multipolo assim, vai pegar o quadrupolo elétrico do spin 1. E aí também tem toda uma discussão ligada a esses acoplamentos não mínimos, né? Bom, aí tem esse trabalho aqui agora,
nesse trabalho aqui, o que é lá? Conseguiu ler não? Esse trabalho aqui do Veloz-Swansea, esse trabalho interessante, porque eles vão estudar uma questão que eles pegam o spin 1 carregado, com aquele acoplamento no mínimo, eles vão estudar a possibilidade ou as situações em que acoplamentos não mínimos geram violação de causalidade, geram propagações não causais. E aí eles estendem, eles começam com o spin 1 e depois eles estendem para higher spin, os spins mais altos, né? Então esse trabalho aqui é interessante nesse sentido, porque já é uma outra inspeção, né? Porque você às vezes coloca uma coisa para resolver um problema e aí acaba criando outro. Então a gente coloca aquele acoplamento não mínimo, e aí a discussão que se tinha, já estava surgindo nessa época, era a discussão dos spins mais altos, de como quantizar teorias com spins mais altos sem violar causalidade. Então esse trabalho do Veloz-Swansea, eles vão nessa direção de verificar sob que condições aquele acoplamento não mínimo pode violar causalidade por causa do spin 1, e aí eles analisam a situação com os spins mais altos também. Ali é D ou B. Aqui? Depois do B. Depois do B? É Veloz. É Z, G. Não, Z ou B. Não, é ZW. É ZW. É ZW. ZWA. Zwan. Vou de vocês aí, Titi Daniel, né? Titi Dani, né? Recebeu honoris causa da UERJ. Não, pai. Só fazer uma coisa. Essa lagrangiana aí, ela já estaria escrita no trabalho do Salão. Já, está escrito no trabalho do Salão. Já estaria escrito no trabalho do Salão. A partir de 60 já começa essa discussão. Bom, tá ali. E daí começa botar o Isso, e daí se dá unitariedade. Isso, outras. Aqui estuda mais de polo magnético, aqui Salão volta para a renormalização, aqui também é de polo magnético, aqui é quadrupolo elétrico e aqui é mais a questão da causalidade. Vou pegar aqui mais algumas referências. Esse aqui, agora a gente tem esse aqui. Aí a gente pula um pouquinho, tem esse trabalho aqui do Kuroda. Acho que são 5 autores, vou botar Kuroda e tal. Algum deles tentou, junto com isso, também botar um Z0, uma corrente neutra, assim? Não, sem. Porque até aqui, basicamente, né? Quer dizer, a teoria eletrofrágil estava aqui, saindo aqui, 68 foi o trabalho final, né, da teoria, o trabalho do Salão, o trabalho do INET de 67, o trabalho do Salão de 68, e aí essas coisas não estavam bem estabelecidas, não. E nessa época, nem mesmo o Salão voltou mais para essa questão, e aí já estava entrando uma gravitação quântica. Eles não ouviram o professor Leite Lopes? Oi? Não ouviram? Isso, que é um trabalho do Leite Lopes de 58 do Z0, né? Então, eles não ouviram. Não, o Salão conhecia, o Salão cita o trabalho do Leite Lopes. Por que eles não fizeram um F1000 ao quadrado? Porque o trabalho do Leite Lopes, porque o trabalho do Leite Lopes, ele estuda só o Z0. Porque não estava claro ainda, quer dizer, o problema ficou irresolvido até 68, não estava claro ainda que a solução desse problema estava na teoria eletrofrágil. Que a solução do problema do W, ainda não se tinha isso aqui só foi, esse termo aqui, só foi visto que aparecia como interação mínima, não mínima aqui, que era mínima aqui na teoria eletrofrágil depois, isso é coisa da década de 70. Então, nesse período aqui, o que estava se tentando ainda estudar era o W realmente separado do Z0. O W ligado ao Z0 e ligado ao FOB, quer dizer, o W agora num contexto eletrofrágil, isso aí só começa a ser estudado na década de 80. Até então, você não... De 80? É, de 80, a partir de 80. Com leque. Porque aí depois que se descobriu o W mais, W menos e Z0, foi em 82, 83, é que se começou a estudar assim, agora o W num cenário eletrofrágil. E chamava esse trabalho aqui já aponta para isso. Os trabalhos em geral diziam algumas propriedades físicas dos Ws, dos bósons vetoriais fracos. Aí você já identificava esses bósons vetoriais carregados como sendo os bósons vetoriais
vetoriais, electroweak vector bosons. Esse trabalho aqui já começa a discutir essa questão. Esse trabalho do Kuroda. Não, se vocês forem ver, tem coisa saindo até 2015. No lugar que eu trouxe umas referências mais recentes também. Depois tem esse trabalho aqui. Esse aí, só com o resumo dele? Esse aqui? É. Esse aqui, ele estuda o momento de polo magnético dos dados, né, dos bósons vetoriais, agora considerando todos os vértices eletrofracos. Agora, já, inclusive, já dentro do cenário do LEP, porque nessa época o LEP já estava em funcionamento. Já tinha o LEP começou a funcionar justamente em 87, né? E funcionou até 2001, antes do LHC. Era o papaizinho do LHC. Então, esse LEP aí, quando o LEP estava abrindo, esse trabalho aqui já veio, já se pensava em medir o momento de polo magnético do W usando dados do LEP. Esse trabalho aqui está ligado, tá? Ele está ligado à fenomenologia do LEP. Mas é um trabalho que vai na direção do magnetismo também. Aqui tem um trabalho do Vilenque. Também é um trabalho com vários autores, eu vou botar aqui e tal. Esse trabalho do Vilenque, ele vai na direção de testar os trivértices de Yang-Mills no LEP. Quer dizer, o vértice W+, W- é zero, e o vértice W+, W- fóton. Né? Porque o quadro vértice de Yang-Mills a gente só testou agora recentemente. Até essa época aqui, não se tinha ainda uma prova experimental de que o trivértice de Yang-Mills ele estava certinho, né? Que a fenomenologia, usando a autointeração dos fótons, dava certo, dos vértices bósons, né? Dava o resultado correto. Então, esse trabalho aqui do Vilenque, ele vai na direção de testar os chamados trilinear couplings. Ele vai pegar os W+, W- é zero, os trivértices de Yang-Mills. Então, é um teste dos trivértices, não quadro vértice. Teste de quadro vértice foi mais recente, foi agora já com LHC. Mas eu estou colocando aqui porque a coisa passa pela discussão dos bósons vetoriais carregados. Eu estou tentando colocar aqui tudo aqui. Eles mostraram que tudo está mais do que correto. Oi? Eles mostraram que tudo está mais. O trabalho deles, na verdade, ainda não foi o trabalho que mostrou. Eles apontaram os experimentos, as medidas que deveriam ser feitas para testar os trivértices de Yang-Mills. Eles calculam os processos e indicam quais seriam. Porque também tem aquela coisa, não é qualquer processo que seria fácil de medir. Está numa máquina de eletropósito, né? A situação é bem diferente de uma máquina de prótons, né? Que é mais potente, você trabalha com os quartos, você vê mais eventos. Aqui, quer dizer, a máquina LEP é uma máquina mais leve, assim, no sentido de refinar. A máquina de próton, ela bomba para descobrir as coisas. Depois você, como já tinha tido aquelas colaborações, o A1 e o A2, quer dizer, quando o LEP entrou em ação em 87, o LEP já veio para substituir o antigo acelerador, que era Fake-Barrel, que era o próton-antipróton, lá do CERN também, né? Que era o próton-antipróton collider, né? Onde tinha aquelas chamadas cérebros colaborações, o A1 e o A2. Essas foram as duas colaborações que descobriram o W+, W- e Z0. Isso em 82, né? Setembro de 82. Janeiro de 83, eles descobriram o Z0. Aí anunciaram as três partículas juntos. Foi em janeiro de 83, essas duas colaborações. Foi dia 20 de janeiro até. Dia 20 de janeiro de 83, essas duas colaborações anunciaram a descoberta do W+, e W- e Z0. Aí ficou claro que pelo menos os bósons existiam. Agora a questão era testar o trivértice.
Mas essa máquina foi desativada logo porque eles queriam fazer uma máquina agora, já que, vamos dizer assim, faltava o Higgs não tinha sido descoberto. Mas já que a teoria eletrofraca estava caminhando direitinho, já tinham descoberto as correntes neutras, W+, W- e Z0. Então a ideia agora era apurar os dados, refinar as medidas de mais precisão, que uma máquina de próton não é tão precisa. Ela é uma máquina que produz muitos eventos, então você perde em precisão. Então, para reganhar, para retomar a teoria eletrofraca, aumentando o grau de precisão, que o LEP ele entrou justamente nessa época, que eram os testes de precisão da teoria eletrofraca. O LEP entrou, quer dizer, ele nem entrou tanto para descobrir o bóson de Higgs. Vamos dizer assim, a missão principal do LEP era fazer os testes de precisão da teoria eletrofraca. Então, agora, iria se tentar ver a estrutura de trivértice, porque por um quadrivértice de Young-Mills, né, o trivértice de Young-Mills, ele carrega a constante de acoplamento de Gauge, mas o quadrivértice, ele carrega a constante ao quadrado. Então, depois é importante ver também que realmente essas interações aqui, elas vêm com o quadrado desse vértice. Né? Isso aí é fundamental na teoria de Young-Mills. O trivértice e o quadrivértice estão com a mesma, tem a universalidade da constante de acoplamento. Então, os primeiros testes, né, esse trabalho aqui, ele aponta, né, para qual eram os eventos, quais eram os processos que deveriam ser usados para medir o quão correta, né, estava a estrutura de trivértice de Young-Mills. E a quadrivértice foi bem mais recente, foi agora com a LHC, que acertou que está dentro dos limites de precisão, que o quadrivértice bate com o trivértice com o quadrado da constante de acoplamento. Então, esse trabalho veio mais nessa direção, na direção do LEP também. Oi? Esse elemento histórico eu acho que é muito fundamental. Eu pergunto o seguinte, né? Se o pessoal tivesse escutado o professor Leite Lopes e colocado uma lagrangiana também não com W, além da... Aonde você diz isso? Ali. Não digo, mas aonde? Em que época? Como estamos já com você sincronizado? Qual? Em 57. Né? Ah, está certo. Então, a partir disso, antes, eu estou chegando ali, eu estou chegando antes de 1987, antes do Coronel. Está certo. E daí você descrevesse ali uma lagrangiana com Z0. Então, Z0 entrando na cena. Então, você não teria ainda a eletrofraca, mas teria o W e o Z0. Certo? Então, e essas medidas que você está dizendo de trivértice, estamos falando para trivértice, já estariam nessas lagrangianas, sem estar puxando a presença do príncipe. Então, ele fica depois, ele vai entrar. Então, eu pergunto o seguinte, vamos dizer, não era. Eu entendo, vamos dizer, que a quebra espontânea entrou nessa história, todo mundo entende, mas, digamos, a gente está querendo correr o seguinte, já que não poderia ter esse tipo de lagrangiana que está ali, vamos pensar só nele, sem a presença do príncipe. E essa turma aqui, porque eles aqui não viram Higgs nenhum, por enquanto, esses trabalhos aqui. Aqui? Não, se mediram o Higgs, não? Eles não estão ligados ao Higgs. Não estão, esse trabalho já são teoria eletrofraca. A partir daqui. Sim, mas eles são trivértices de trivértice de Young-Mills. Trivértice de Young-Mills. Ali tem trivértices. Ali dói, ali a questão é essa. E sobre a Leite Lopes poderia. Pois é, mas você por que o Z0 não entrou ali? Porque o que estava se tentando estudar era só a interação eletromagnética dos W. Quer dizer, é uma questão assim. Não, tudo bem, entendi isso. Mas o que você está perguntando então? Então, eu estou perguntando o seguinte: se eles escutassem o professor Leite Lopes e botassem o trivértice, certo? O trivértice de Z0, no W, esse trabalho que ele estaria fazendo aqui, que estaria medido no LEP, eles poderiam estar medindo o LEP sem estar necessariamente ligados à existência do Higgs. Sei. Somente isso. Entendi. Então, por que não foi feito isso? Porque o que está em jogo é o mecanismo de massa. Quando você coloca um campo neutro, Z0, lá, massivo, se você não sabe que você tem uma quebra espontânea de simetria numa teoria não abeliana, o teu Z0 que é colocado à mão ali, ele tem um acoplamento de trivértice. Então você tem um trivértice, você já tem uma estrutura não abeliana.
E o Z0 é um bóson vetorial massivo neutro com massa de Proca. E os trabalhos de 1970 lá do Bower, ele mostra para nós que a única... Tem um trabalho do Bower de 70, lá nas Physics. Estou dizendo um Z0. Deixa eu fazer meu raciocínio só para eu poder ver se eu consigo responder a você. E o trabalho do Veltman, que mostra que se você tiver bósons vetoriais em alta interação com massa, vamos dizer, uma massa dada à mão, massa tipo Proca, você bota o campo vetorial massivo e você bota um Z0 massivo. Faz eles se acoplarem, você pode ter o trivértice lá. Você não vai ter renormalizabilidade nem unitariedade se você não acoplar uma corrente externa conservada. Então, no caso abeliano, isso não é problema. Mas no caso não abeliano, já que você coloca o trivértice e coloca as auto-interações, isso é um problema. Então, já se sabia, vamos dizer assim, até 68, nesses trabalhos aqui, até esse trabalho que vai até 69, quando a gente chega aqui até os Zwanziger, ainda, não está claro ainda esse problema. Só em 70, segundo relatos, né, do próprio Veltman, no seminário que ele deu lá em Trieste, ele só ficou consciente de que realmente você precisava ter teoria de Young-Mills para mostrar a renormalizabilidade de bósons vetoriais em alta interação depois do trabalho de 70 do Bower e do trabalho de 70 do Deser, em que você mostra que realmente alta interação com mantendo a renormalizabilidade e unitariedade era possível só num contexto de Young-Mills. Então eu acredito que a introdução do Z0 ainda ali, naquele período, né, mesmo depois do trabalho do professor Leitinoff de 58, você estaria introduzindo o Z0 em alto acoplamento com W, né, quer dizer, com fótons, os fótons não interagindo com o Z0, mas o W mais W- interagindo com o Z0 e com o fóton. Quer dizer, o fóton sem o Z0 não interage com o fóton, mas interage com W mais e W menos. E o fóton também está presente. Só que o mecanismo de massa que você tem ali não é massa ainda gerada pela quebra espontânea de simetria. E a quebra espontânea da simetria, como a gente sabe, ela gera, porque ela salva a situação, é porque você gera o trivértice de Higgs. Então, quando você gera o trivértice de Higgs, você resolve o problema da unitariedade. Então, isso só ficou claro depois do trabalho de Bower, o Annals of Physics, e um trabalho do Veltman, Physics, que mostra que a única saída para você ter bósons vetoriais em alta interação e conseguir salvar a renormalizabilidade, nessa época nem se salvava ainda a unitariedade, era só a renormalizabilidade, foram esses dois trabalhos. E aí, a partir daí, o Veltman próprio, né, o Veltman com o Toft, eles começaram então a investir na discussão da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, porque já sabiam que era a única saída, né? Porque até então, por que não se estudou renormalização de Young-Mills na década de 60? Já se sabia, a teoria eletrofrágil foi construída em cima de Young-Mills, né? A partir de seu trabalho, já o trabalho do Salant, a partir de 64, com o mecanismo de Higgs, já se sabia que o campo de Young-Mills eram importantes, né? Mas também tinha ainda o agravante de que parecia que as teorias de Young-Mills, ninguém tinha calculado a função beta ainda. Então a gente tinha um problema ainda das interações fortes. Então a teoria de Young-Mills ainda não era amplamente aceita. A teoria de Young-Mills ela só cacifou a partir de 68, quando teve o experimento do Slack, que mostrou a liberdade assintótica. Que aí sim, qual é a única maneira de eu gerar liberdade assintótica? Não tinha nenhuma teoria física que desse liberdade assintótica. E aí o pessoal, nessa época, a gente tem que entender, já que você está querendo colocar o contexto histórico, você tem que entender o contexto dos anos 60. O contexto dos anos 60 era, em 62, caça às bruxas. Quem são as bruxas? Os campistas. Declara-se o fim das teorias de campo. Teoria de campo não dá para descrever interação forte. Essa era a ideia da década de 60. Claro que alguns, o Salant não bateu em retirada, o Weinberg não desertou, tem uma turma que não desertou, o próprio Veltman não desertou, mas assim, os papers, o archive daquela época era só S-matrix, bootstrap, S-matrix, bootstrap, era só teoria da matriz S. Falou, teoria de campo não dá mais, ela fez o que tinha que fazer com a QED, ela não vai conseguir resolver o problema das interações fortes. Aí chega, aí todo mundo, era caça mesmo,
né? Aí ficou difícil arranjar emprego, campista não servia para nada, a história é simples, né? A história é bem simples, né? Campista não serve para nada, isso é matemática, olha que tempo, paper do Rio, de 64, os papers daquela. Aquilo tudo foi passando, foi uma turminha levava aquilo a sério, mas o establishment não tanto. Aí até que chegou 68, Scaling de Bjorken, no Deep Analysis Gathering, lá no Slack. Aí gerou-se, foi quase que uma experiência do corpo negro para a época. A física não explicava, ninguém. A teoria da matriz S estava fora, ninguém conseguia explicar. Aí o Szymanski coloca, não, olha, esse comportamento de constante de acoplamento que cai com a energia, ele existe em teorias de baixa dimensionalidade. Então, modelos sigma não lineares. Quer dizer, aí é aquela questão, às vezes assim, não é a visão panorâmica da área é importante por isso. Ele falou, mas isso acontece em modelos sigma, não lineares em 2 dimensões. O que você fala? Bom, você começa, vamos levar esses modelos a sério. Estamos ensinando que tem um mecanismo semelhante ao que está acontecendo nos experimentos do Slack com o Scaling de Bjorken, que aponta para a liberdade assintótica e aponta para a existência de quarks. Naquela época também não tinham sido descobertos ainda. Aí você vê, o análogo de uma teoria de Young-Mills em 2 dimensões é o modelo sigma. Então, se isso acontece com o modelo sigma, vão ver as coisas com o Young-Mills. E aí, justamente por isso que em 71, 72, o pessoal calculou a função beta e achou liberdade assintótica. Então, vamos dizer, a teoria de Young-Mills, levar realmente a sério a teoria de Young-Mills, foi tudo em 70, 71, porque aí veio a liberdade assintótica que foi calculada lá pelos americanos, né, pelo Gross, o Wilczek e o Pulitzer, e aí logo veio Toft e Veltman, mostraram a Chambiage e o Bolini, trabalharam aqui na América do Sul com a regularização dimensional por causa das teorias de Gage, e Toft e Veltman mostraram a renormalizabilidade das teorias de Young-Mills, também inspirados pelo, como eu falei com vocês, pelo trabalho do Bohr, de 70, e pelo próprio trabalho do Veltman no Desert de 70 e 71. Então, a gente precisa entender também por que as pessoas eram inteligentes e qualificadas, mas por que não se pensou? Porque havia o predomínio, né, de uma ideia da época. A ideia da época era que teoria de campo já era. Teoria de campo deu o que tinha que dar até 62. A interação forte não tem como descrever com teoria de campo. E aí, só em 68, 69 que tem essa reabilitação. Que aí você diz, não, teoria de Young-Mills, ela dá função beta negativa. Então, é fundamental que o trivértice e o quadrivértice contribuam para fazer o running da constante de acoplamento ela descer com a energia. Então, isso aí reabilitou as teorias de Young-Mills e automaticamente a teoria de campos para a física de partículas, né? Porque o pessoal está dizendo, a teoria de campos já não serve mais para a física de partículas, talvez para descrever materiais, para descrever matéria condensada, mas não para a física de partículas. Aí, reabilita a teoria de campos e aí que vai se valorizar toda essa discussão dos vértices de Young-Mills, trivértices, aí que começa, a partir de 71, o trabalho de 70 do Bohr, eu não coloquei aqui porque ele não fala do spin 1 especificamente, ele fala de renormalizabilidade, ele trata do problema da massa dos bósons vetoriais, e aí ele mostra que não a renormaliza, se for não abeliano. E aí, se for não abeliano, então o jeito para renormalizar tem que ser não abeliano. E aí as teorias de Young-Mills tomam forma, e aí se mostra a renormalizabilidade, aí em 73, Jean-Justin e o Brezin mostram 3 trabalhos muito interessantes do Physical Review, trabalhos em série, que quebrando a simetria espontaneamente, nada se modificava, e que a coisa ganhou peso de novo, e aí você volta no início da década de 70, retomando pesadamente a teoria de campo. Mas foi um período assim de underground da teoria de campo, entre 62 e 69. Eletrofraca é qual o ano mesmo? Você falou? Você tem que dizer, eletrofraca, assim, o trabalho do Salan Weinberg. O Weinberg é 67, o Salan 68. Tinha um trabalho de Salan de 63, os trabalhos importantes foram o trabalho do Glashow, de 62, o trabalho do Salan de 63, o Weinberg de 67, e aí Salan faz a síntese de tudo do trabalho dele de 68. Mas é independente do Weinberg, né? É independente, o Weinberg trabalhou só os leptons. O trabalho que deu o prêmio Nobel ao Weinberg é a Theory for Leptons. Ele vai descrever os leptons do ponto de vista da teoria eletrofrágil. Mas ele já tinha um mecanismo de Higgs na mão, né? Tinha, o trabalho de 62 e 63 não tinha. O trabalho de 64 era o trabalho de Higgs. Isso. O trabalho de 62 do Glashow, ele aponta apenas para a simetria SO2, ele não
desde que a simetria S1-2-1 estava por trás das interações fracas, e o trabalho de Salang tenta unificar, já colocando os quarks que não tinham sido descobertos, mas usando os quarks do Gelman. E aí, 64 teve o período de Higgs, aí 67 o trabalho do Heiberg sobre Fermi, sobre elétrons, né, sobre leptons, na verdade, e o trabalho do Salang de 68 que junta tudo. Aí, mas mesmo assim, isso é uma teoria clássica. E numa época em que a teoria de campos estava em baixa. Isso que a gente tem que entender. 67, pô, o bombado, se vocês pegarem assim, a literatura da área da década de 60, pegando os arcaicos antigos, assim, o arcaico faz uma varredura lá para trás, era tudo bootstrap, matriz S, bootstrap e dualidade. Tanto é que as teorias de corda, as dualidades que levaram os modelos de cordas duais de veneziano, eles vieram porque estava fora do contexto da teoria de corda. O trabalho do veneziano, lá de teoria de cordas, que mostra a dualidade e modelo de cordas, eram trabalhos todos fora da teoria de corda, era o trabalho da interação forte. Então a teoria de campo estava assim mesmo na barra de ferramenta. Aí a partir de 70, 71 é que ela retoma, aí o que deu assim, a cacifada final foi a liberdade assintótica e a demonstração da unitariedade, da renormalizabilidade das teorias de Young-Mills. Isso aí que fez a retomada da teoria de campos. Aí sim, você sabia, agora vamos começar a olhar, e foi tudo rápido, né? Porque aí logo, 73 descobriu a corrente neutra, que foi um sucesso também da teoria eletrofrágil. Então, com a teoria de campos reabilitada e a descoberta das correntes fracas do CERN, isso aí deu uma outra assim, vamos olhar a teoria de Salang-Weinberg de outro modo. Aí, tem todo um histórico aí, entra Kobayashi Maskawa, 72. Kobayashi Maskawa mostra que, não se tinha mostrado, os próprios autores não mostraram, mas eles mostraram que a teoria eletrofraca incorporava a violação de CP, que já tinha sido descoberta nos mesoscápicos. Se sabia que a interação fraca violava CP. Além de violar P, já com Li Yang e Madame Vu, se sabia a partir de 64 que violava CP, mas isso não estava claro no modelo de Salang-Weinberg. Aí, com o trabalho de Kobayashi Maskawa, já que é 72, então já se sabia, já teve uma reabilitação da teoria de campos, já se sabia da liberdade assintótica, então eles já foram olhar para a teoria de Salang-Weinberg, o modelo eletrofrágil, com mais respeito. Essa teoria deve estar certa. Young-Mills está aí dentro, está dando tudo certo, descobriu corrente neutra, renormalizável, quebra espontânea de simetria não altera a renormalizabilidade, estava tudo em cima para você agora embalar nesse modelo. E aí eles embarcam nesse modelo, mostram que pode violar CP desde que haja uma terceira geração de quarks. Não tinha na época, não tinha nenhum quark C ainda. O que você conhecia na época do trabalho deles era o DOS. O trabalho deles é de 72, o C foi descoberto em 74. Aí isso aí já deu mais embalo. E aí em 78 descobre o B. Aí falou, é por aí. Então aí começou a abrir o caminho. Então a partir de 78, e aí já estava funcionando o A1 e o A2, se mostrou, corrente, a descoberta do dado mais, descoberta do dado. Quer dizer, eu acho que assim, a situação, a teoria de campos, eu me lembro que eu estava já em Trieste nessa época, quando eu cheguei lá para fazer o doutorado, assim, ainda estava assim, naquela época, assim, meio no limbo. Quer dizer, a partir de 82 é que a coisa ficou clara, o caminho é esse, assim, tentar entender as teorias de Young-Mills mais a fundo, teoria de Gauge mais a fundo, e teoria eletrofraca ganhou espaço. Então é por isso, Dória, que eu acho que tinha vários problemas que faziam com que às vezes as próprias pessoas não levassem. Você vê que o Gelman, por exemplo, ele passa batido, ele fica fora das teorias de campo. Você não vê trabalhos do Gelman mais. Gelman fez o trabalho dos quarks, né? E ficou militando na interação forte. Mas você não vê assim, a mão do Gelman, por exemplo, nas teorias de Young-Mills. Gelman ele larga, quer dizer, praticamente ele abandona essa microfísica dos campos em 58. Nem o Feynman. Nem o próprio Feynman também. Por outras coisas, outros interesses. É porque houve um descrédito muito grande. As pessoas realmente, isso eu não sei porque eu não vivi nessa época, né? Mas assim, é porque a gente sabia lá do professor Salanho, das pessoas mais experientes, né? Que tinham vivido essa época cheia, os meus professores italianos, que tinham quase todos sido educados na escola da Matriz S, que ficou forte ali na Itália, eles diziam, ninguém acreditava muito nisso, né? Na teoria eletrofrágil, ninguém acreditava muito em Young-Mills, e Young-Mills só ganhou crédito mesmo a partir
da liberdade assintótica, se lembra? Não foi nem na época, que ninguém sabia, só a liberdade assintótica só apareceu em 72, então só com 72 que Corbach e Young Mills era a saída. Então era um pouco isso, assim, tem um histórico aí de, vamos dizer assim, de você acreditar na teoria certa, né? Ou não acreditar na teoria que depois se mostrou certa. Muita gente fala duas coisas. A primeira, você deu sorte, né? Você chegou na hora boa, né? Eu cheguei na hora boa, isso a gente, graças a Deus, a vida me ajudou, porque eu cheguei na hora da super simetria, estava nascendo, então eu peguei, começando, é fácil você entrar na área quando ela está começando, peguei Kaluza Klein retomando, né? 78 é quando ressurge Kaluza Klein na supergravidade começando, aí teve a descoberta do dado, né? Então teve uma série de coisas interessantes. Esse período entre 78 e 84 foi muito rico, porque foi um período que basicamente fundamentou o que a gente está fazendo agora. Mais dimensões, supersimetria, supergravidade, a teoria de corda depois, Cassifou, a teoria eletrofraca, a ideia de unificação. Então, era um período, mas a gente via muitos relatos assim, o professor Baruch, por exemplo, né? Que era uma pessoa que tinha vivido intensamente os anos 60, ele coloca assim, ele decantou um pouco da teoria de campo, foi mais para a parte de teoria de grupo, ficou em coisas mais fundamentais, porque as pessoas não vai dar, que é aquela coisa, aí cria uma mídia, né? A teoria de campo já era, não vai dar para descrever interação forte mesmo, então vão para outras coisas. E aí você vê grandes nomes, como você lembrou aí, Feynman, né? Gelman, Feynman e outros aí. E a escola francesa, por exemplo, ela ficou toda muito na teoria da matriz S, todo aquele pessoal. E aí, esse pessoal entrou na teoria de cordas depois. Quer dizer, quem veio na matriz S também teve uma coisa. 16 anos depois, o cara colheu o bonde. Quem trabalhou bastante com matriz S não teve dificuldade de entrar em teoria de cordas a partir de 84. Eu lembro que lá, quando teve a primeira escola de supercordas em Trieste, lá em 85, 86, essa francesada toda, Gerfé, Neveu, todo esse pessoal, Pierre Ramon, todo esse pessoal que tinha feito teoria da matriz S na década de 60, voltou para dar aula sobre teoria de cordas. Eles pegaram o bonde das cordas facilmente, né? Porque as cordas vieram da teoria da matriz S. Né? Eu volto à minha questão. Eu perguntaria para você, vai falando aí. O que aconteceria com o Brasil se o Tiradentes não tivesse sido esquartejado? Vou perguntar a uma historiadora que eu conheço chamada Isabel Lustosa. A mãe do Chico lá da UERJ, né? O Chico Lustosa. Vocês conhecem o Chico? Francisco? Sim. Chico Bento. A mãe dele é uma grande historiadora. Ela dá aula na Sorbonne sobre história da Brasil. Ela pode nos dizer. O nosso Tiradentes aqui é o professor José Leite Lopes. Tá certo, mas graças a Deus morreu feliz e não enforcado. Então, por exemplo, se você pegar a célula lagrangiana, em vez de W, escrevesse Z, ela seria renormalizada com aquele parágrafo lá, certo? E seria unitária a nível de área. Só Z0. Só Z0. Só Z0. Sem W. E aquela massa de prova? Só Z0. Se era só Z0, ele é abeliano. Z0. Botou Z0 só. Ele é. Mas ela é unitária só no sentido abeliano. No sentido abeliano. Mas você estaria. Essa, mais a do professor esquartejado, professor Leite Lopes, você poderia estar trazendo para o Kuroda aí, e essa turma toda, e dizer, olha, vamos analisar trivértices e quadrivértices nisso aí. Poderia ter feito isso. A minha opinião nisso que eu falo. Posso dar uma paradinha? A esse ponto, se é como você está colocando, o quadrivértice poderia ser colocado, mas não teria nada a ver com o trivértice. Quem liga o trivértice com o quadrivértice é Young Mills. Tudo bem. Aí concordo com você. Mas, digamos, em termos de novizado, de unitalidade e fenomenologia, você poderia estar testando esse tipo de fenomenologia. Qual o problema que aconteceu? Quer dizer, qual o problema que aconteceu com Tiradentes e que nos levou ao AS? Qual o problema? Já ouviu falar do Samba do Crioulo 2? Tem uma música chamada Samba do Crioulo 2. Quem é o maestro? O maestro é o príncipe. Os estudantes entendem isso. Porque a gente, quando é estudante, faz muito cálculo, às vezes não tem uma visão geral. Então, o que eu coloco para você é o seguinte: quem é o maestro? O maestro é o príncipe. Quem é o Higgs? O Higgs é o príncipe. É o príncipe que todo mundo aqui é obrigado a obedecer.
Então nós estamos querendo ver o seguinte, se houve alguma coisa histórica lá atrás, você poderia ter não matado o Tiradentes. Então qual o problema histórico que tem, eu acho, na física, toda essa turma que seguiu isso aqui? Eles disseram o seguinte, eu tenho W, eu tenho o Z0 e tenho fóton. E para mim colocar esses, eu tenho que botar SO2, bota 3, mais 1, bota 4, então eu preciso de SO2, cross 1, seguindo a teoria de grupo, para poder botar esses 4 de participantes. E qual é o erro histórico? O erro histórico é que eles já poderiam ter colocado o 1-1, permite você incluir os 4 participantes. Ali está fazendo uma teoria 1, botando 2 participantes. Então, a minha questão é o seguinte, o meu ponto é o príncipe. Assim, e eu acho que há um erro histórico de achar que, digamos, para você colocar os 4 participantes, você precisou desse 2 para 1, entendeu? E daí você precisou da quebra espontânea. Daí você precisou da quebra espontânea. Daí você não teve muita escapatória. Mas, então, eu deixo isso como a questão. Acho que lá atrás tinha outro caminho a ser seguido. Sei. Esse foi um caminho, não é o caminho. Agora, esse o caminho, ele te leva ao príncipe. E aí é perigoso. Aí é perigoso porque está botando no universo, tudo que é feito no universo parte do príncipe. Ele que dá massa para todo mundo. Isso é uma coisa delicadíssima. Se o Einstein estivesse aqui, esses caras aí que se gostam de ira, eles ficariam impressionados como as pessoas se ajoelharam diante do príncipe. Ponto. Tá certo. Deixa eu fazer uma... Fugindo um pouco da parte histórica. Eu fico imaginando naquela época, né, se você está falando que a teoria de campos saiu do underground, né, ficou uma situação de problema e tal, e aí começa a ter um monte de resultado positivo, né, e aí você sai na eletrofraca, de repente você vê que ela é uma boa teoria para falar de interação forte também, e aí, eu não sei, vou te perguntar, mas eu imagino que todo mundo deve ter apontado os canhões para a gravidade, então, naquela época. Por isso. 72, que é o próximo passo, né? Eu sempre falo que tem uma coisa interessante assim, na sociologia, na literatura, que vale a pena a gente olhar na física. Para você entender a evolução da física, você tem que pensar certos autores. Se você pegar o Salão, a partir de 52, se você pegar toda a história, o currículo látice dele, e olhar eu não tive, graças a Deus, né? Mas se você pegar toda a história das publicações do Salão, você vai desde o início até o fim, você vai ver exatamente tudo que está acontecendo na nossa área. Ele não saiu da área, ele não desertou, nem no período de marcas marcadas. E aí, quando você vai chegando em 66, você vai ver exatamente o que ele vai fazer. 67, 68, 69, 70, 71, 72, ele começa com gravitação forte. Aí ele faz um modelo chamado Strong Gravitation, que ele começa a tentar ligar a gravitação, como você está chamando bem a atenção, que justamente ela entra nessa época, o canhão começou a ser apontado para a gravitação. Por quê? Porque você tinha um trabalho de 61 do Kimball, que dizia que gravitação era uma teoria de Young-Mills do grupo de Lorentz. Então você já viu, bom, gravitação é Young-Mills. E aí, Young-Mills está dando certo, então quem sabe a retomada da gravitação não vai ser agora. Aí tem o Baker de Salano, que ele estuda essa chamada Strong Gravity, que ele usa o spin 2, sabia que o gráfico tinha spin 2, ele usa mesões de spin 2 da interação forte como sendo possíveis mediadores também da gravitação. Então ele faz uma teoria meio unificada de teoria de interação forte com gravitação. Que é aí começa, o Strong Gravity. Daí começa a escola inglesa, Salano nessa época era do Imperial também, estava no CTP do Imperial, aí começa Kimball, o J.T. Taylor, aquele outro, o nosso amigo, você lê muito paper dele, o Staley, Casey Staley, e aí começa a escola inglesa a entrar justamente aí vem vários alunos do Salano, Carper, Jones, vários alunos do Salano começaram a trabalhar, foi sobretudo o Carper e o outro Carper e o neozelandês, aí o Stracity também entrou, começou a criar a gravitação, porque aí o pessoal falou, a saída da gravitação vai ser Young-Mills, e Young-Mills está dando certo, então você tem razão, em 72, 73 os canhões apontaram para a gravitação, não é à toa que a supergravidade é de 76, então tudo ficou, vamos jogar agora Young-Mills e teoria de campos para a gravitação, a teoria de campos foi reabilitada, então vamos ver agora o programa da gravitação, isso mesmo.
Tá, então, tua reflexão ficou. Independente agora do príncipe, Pode falar. qual é o grande erro disso aí? Qual é o grande erro? Pode falar. O grande erro é que não tem fotos autointeligentes. Ah, sim, não tem auto-geração de foto, isso não. Então, se você quiser ir além de Maxwell, diz assim, o ponto maior além de Maxwell é como você vai fazer fotos autointeligentes. Ah, tá bom, fica aí, fica a reflexão, está gravada. Esse trabalho aqui também, de 96, Como é que vocês aqui, sobre o PF, veem a relação entre o Higgs e o Aécio? Certamente ninguém pensou muito nisso ainda não. Dá para pensar. Dá para pensar. Tudo na natureza está encadeado em movimento, né? Já diz a peça lá do Chico Buarque. Né? É pena que a gente não vive muito, mas ainda vai ter um dia que o pessoal vai se deparar com o Higgs como ele é. Como? Ainda vai ter um dia que é física, que nem hoje o Brasil está se deparando com o Aécio. Sei. Já entendi. Um dia que a física vai se deparar. As coisas vão aparecer, gente. O LHC vai bombar aí até 2030, né? Quer dizer, muita coisa ainda. Pode aparecer anomalias, né? Várias coisas. Ninguém está dizendo que a coisa está certa, não. Eles vão botar mais Higgs, eles vão botar isso aí, vai ser agora. Pode aparecer. Aí você deixa eu botar aqui. Esse aqui é um trabalho interessante, pessoal. Eu gostei muito desse trabalho. E a pessoa que fez esse trabalho, de vez em quando vem no CPTF, né? O professor Bachelor, né? Que é um arqui-inimigo das teorias de corda, né? Todo mundo sabe, é sabido pelos arquivos. Né? E o professor Berto Pastinho fez um trabalho muito interessante. Eu acho que ele abriu uma linha, ele apresentou os trabalhos aqui ano passado na Escola de Teologia, naquela conferência que a gente fez, Grupo 31, e depois esse semestre veio aqui também dar um seminário, agora veio o colaborador dele, Juiz de Fora, o Yancey Mundo. E eles estão fazendo uma linha de trabalhos interessante que eu acho que realmente vale a pena tentar. O nome também envolve corda. Quem? O nome, pelo menos da linha, é string, né? Isso, também tem string, exatamente. Os campos têm cordas, os campos exatamente, eles carregam algumas cordas. Exatamente, o Guga. Parece que é um pecado, ele pensa que ele está pagando. Né? Mas os trabalhos são muito interessantes e eles estudam justamente aspectos bem interessantes de spin 1, puro spin 1. Questão limites de massa zero de campos de spin 1. Eles apontam para uma série de coisas assim, que quebram certos paradigmas que a gente se acostumou a trabalhar, por exemplo, em quebra espontânea da simetria. Eu acho esse trabalho do Bert bem interessante. Esse trabalho que eu vou citar para vocês aqui, esse EPJCD, ele é muito ele é bom porque é um trabalho que está no EPJC, European Physical Journal, mas é um trabalho assim, que foi proceeding de conferência. Eles publicaram os proceedings de uma conferência desse volume. E o trabalho está muito bem escrito. Claro, o trabalho assim, é uma outra visão de teoria de campo. É uma visão assim, que você usa cordas, você tem uma não localidade aparente, mas na verdade os resultados da teoria de campo são. Mas eu acho que é uma linha de trabalho bem interessante que vale a pena, assim, já que a gente está querendo fazer uma comparação e entender um pouco a evolução da área, né? Esse trabalho ele marca uma posição. Esses trabalhos que eu coloquei aqui para vocês, claro que na literatura existem muito mais trabalhos. Eu estou colocando os trabalhos assim que apontaram direções, né? Foram os trabalhos. Esses trabalhos aqui não são nenhum assim, trabalhos clássicos na área, mas eles apontaram uma direção. E a partir daqui, vários trabalhos foram colocados. Então, estou tentando colocar assim, aqueles trabalhos que demarcaram uma posição na área. E aí, claro, aí a gente pode buscar muitas outras referências entrando em cada um deles, ou os desdobramentos dele. No arquivo a gente consegue ver. Esse trabalho é citado por sei lá quantos trabalhos. Então você vê quem se baseou, quem seguiu essas linhas. Mas eu acho que essas linhas aqui são linhas importantes. Eu acho que esse trabalho do Schur, na verdade, vem de antes. Já começou a fazer esse trabalho um pouco antes, mas estou dando a referência mais didática. EPG, o que é? Oi? EPJ é European Physical Journal. EPJC. European Physical Journal, uma revista muito boa, e a seção C é a seção da nossa área, teoria de campos e
Então tá, então... Oi? Aquele do Cuss, o que ele falou? Esses aqui também, todos esses três, esse do Cuss aqui, ele estuda, vamos dizer, ano 96, né? Já o LEP já está fora de circulação, o acelerador está fechado, né, para esperar, já estava em construção o LHC. Então, esse trabalho dele já é, vamos dizer assim, uma prévia do LHC, no sentido de se estudar. Se tiver uma física ali no modelo padrão, você vai ter acoplamentos não padrão, vamos dizer assim, até o título do trabalho me parece que é non-standard couplings, etc. Então, ele vai começar a estudar acoplamentos alternativos para os bósons vetoriais, W+, W-, para os bósons eletrofracos, vamos dizer assim. Então, ele introduz novos acoplamentos que não estão na teoria eletrofraca, mas que poderiam sinalizar alguma física nova. Porque já pensando, porque já está na era do LEP, o LEP já está apagado desde... o LHC já está sendo meditado para entrar em construção, e o LEP estava funcionando de 87 a 2001, mas esse trabalho não vai na direção do LEP, ele vai na direção de acoplamentos além do modelo padrão, mas para bósons vetoriais, que é o que hoje em dia a gente conhece na literatura aí como W+, W-, Z0', bósons vetoriais extra que podem aparecer. Então é um trabalho assim, significativo também, tá? Assim, não é um trabalho fundamental, mas eu digo que é significativo porque a partir dele saiu toda uma linha. Então esses trabalhos que eu coloquei aqui são um pouco nesse sentido, de direcionar algumas linhas. E o Schroer, qual é o ponto dele? O ponto do Schroer é mostrar, por exemplo, que você pode... É uma outra visão de teoria de campo, né? Como é que você vai descrever interações de bósons vetoriais? Então ele dá uma prescrição que é como você vai compreender o limite de massa zero dos bósons vetoriais carregados. E ele não se baseia em mecanismo de Higgs. Assim, você tem uma nova descrição do campo. O campo agora ele está associado, é como se fossem objetos estendidos, né? Esses campos têm uma não localidade, mas a teoria de campos que sai dela é local. Então você não perde localidade, não. A descrição é local. Mas é uma descrição alternativa que mostra, por exemplo, ele reproduz resultados muito interessantes daquilo que é bóson vetorial massivo, sem usar, por exemplo, sem fazer recurso ao mecanismo de Higgs. Então é uma linha interessante. Mas eu coloco para vocês o seguinte, Pode falar. Como galileano, Sim. eu acho que o experimento que vai estar mais assim, em choque, né, em colocação, Sim. com toda essa linha, é o colisor de fótons do ano que vem na Alemanha. Certo. Porque quando esse colisor de fótons começar a mostrar que os fótons auto-interagem, certo? Essa linha de trabalho aí, ela vai ter que, Não sei se redefinida, estendida, como você vê aí. Não só isso, né? Por exemplo, eles vão medir o espalhamento de Hilbert, o espalhamento fóton-fóton. O espalhamento fóton-fóton foi calculado lá em 34, 36 na verdade, e não foi medido até hoje diretamente. A gente tem medidas indiretas no LHC, mas assim, como processos virtuais. Agora, o espalhamento fóton-fóton físico, espalhamento fóton-físico, sendo medido aí, a questão é, será que o grau de precisão da máquina é bom o suficiente para eventualmente mostrar desvios do cálculo clássico da TED? Porque o espalhamento gama-gama indo em gama-gama, que é calculado, que é o chamado espalhamento de Delbruck, ele é um espalhamento calculado dentro daquele dele. Então, para ele, não tem auto-interação de fóton. É um loop, né? É um loop, um efeito de um loop. A questão agora é, se houver algum tipo de desvio, então, será que você teria um loop também fotônico junto com o loop fermiônico? Então, é um momento interessante, sim, porque isso aí não é à toa. Eu acho que tem vários experimentos na Europa tentando entrar, quer dizer, ver a discussão da não linearidade do eletromagnetismo. Quer dizer, não linearidade do eletromagnetismo é auto-interação de fóton. E aí você tem os experimentos lá de Toulouse, né? Esse problema aqui, eu acho que vocês teóricos CPPF aqui, vocês não acreditam em Deus. E Deus criou um monte de estrelas, tem bilhões de estrelas no universo. Certo. Será que esses bilhões de estrelas que o Senhor criou não tem fóton auto-interagente? E daí, como é que fica Deus com essas lagrangianas
vai embaçar, né? Sim. Então, eu quero dizer o seguinte, o colisor, eu acho que vai ser um experimento muito importante. Assim, no sentido de que o que a gente tem que entender assim, aqui, é que física é que nem a história. Se não tivesse, se os Tiradentes não morressem, talvez não tivesse o Aécio. Enfim, essa história toda. Então, a história segue escolhas. E essa escolha, mais tarde, a gente vê que não é bem assim. E, digamos, eu acho que, foi enaltecida, a época enaltece o Rodrigues, né? Mas se apareceu foto na seleção, é uma crítica clara a ser considerada. Sim. O mestre, o senhor falou que dentro da escala que vai ser feito o experimento, eventualmente, segunda edição do que vem, teria a possibilidade... Está previsto que seja em 2018. Mas nessa escala a gente conseguiria ter uma... Desvio. A gente conseguiria ter uma... Se não houvesse desvio nessa escala, a gente poderia afirmar que, olha, interação fóton-fóton está fora de questão? Eu diria que não. Ainda não, né? Ainda não. Eu acho que não, porque também a gente tem que... Esse espalhamento é um espalhamento de efeito muito... Quer dizer, não foi medido até hoje, porque ele é muito sutil. Entendi. Você realmente isolar fótons, você conseguir separar aquilo que é o fóton que foi espalhado, né? Fóton, de um background que está cheio de fóton. Então o espalhamento, é por isso que o experimento é muito difícil de ser feito. Agora, se ele for feito também, eles vão ter, quer dizer, a primeira coisa que o experimental vai declarar é a barra de erro, a precisão do experimento. Então, eu sou experimental, não posso dizer, mas assim, seria muito legal se eles conseguissem medir com muita precisão. Mas eu acredito que ainda vai ser cedo, porque é um espalhamento muito sutil, é muito delicado, assim, os efeitos são hiper finos. Eu não sei se no primeiro momento a experiência vai ser capaz de apontar. Quer dizer, mesmo que no primeiro momento você tenha bate legal, está batendo dentro dessa aproximação, dessa escala, eu não sei até que ponto eles podem depois refinar o experimento e começarem a descobrir pequenos efeitos. Porque, sem dúvida, mas eu acho que é muito raro. A gente que estuda QED, quer dizer, a gente sabe, que se conhece os limites da teoria de campo, eu acho que está bem claro para a gente que não tem como não ter efeito não linear na eletrodinâmica. Eu acho que qualquer teoria de campo, quer dizer, quando você sai da mecânica quântica, que é uma teoria linear, e você vai para a teoria de campo, toda teoria de campo é não linear. Né? Toda teoria de campo, quando você bota interação, a teoria de campo livre não serve para nada porque não mede, mas a teoria de campo de interação é logo não linear. Então não tem como você fugir da não linearidade desse nível muito microscópico da matéria. Quanto mais microscópico você vai, mais não linear você fica. E a gente conhece os trabalhos aí, quer dizer, as constantes da natureza, né, também não mentem para nós. Quer dizer, quando você pega a carga do elétron, a massa do elétron, a constante de Planck e a velocidade da luz, você forma um campo magnético crítico, forma um campo elétrico crítico, são aqueles campos de Schrödinger, a partir dos quais você já começa a poder ter auto-interação na QED. Então, sem dúvida alguma, agora a questão é, a QED com auto-interação, ela não está contemplada no modelo padrão. O modelo padrão não dá foto em auto-interação. O modelo padrão não dá nem foto interagindo com Z0. W+, W- interage com fóton, W+, W- interage com Z0, W+, W- interage com Higgs. Mas o fóton não tem nenhum vértice, Z0, fóton. Z0 não se acopla diretamente ao fóton no modelo padrão, e muito menos o fóton se autoacopla, né? Então, agora, se a gente começa a sinalizar para um efeito que já começa tem auto-interação de fótons, então a gente tem que começar a pensar como é que a gente tem que reestruturar um pouco o modelo padrão. Quer dizer, essa física, além do modelo padrão, tem que ser reestruturada. Acho que você está levando aos alunos os profetas e não Deus. Entende? Então, o Salam pode ter sido um profeta. Sim. Entende assim? Mas Deus, se for levar Deus e não levar fóton auto-interagente, ele não está aceito. O cara criou o universo aí a partir do fóton. Assim. Então, eu acho que, digamos, Deus está no fóton. Agora, os profetas aí, o Salam aí, daí ele pode ter essas interações do W com o fóton, etc. Eu acho que é um desafio interessante, já começar a pensar que esse experimento vai ter um outro dado. Vocês lá no Cariri acreditam mais em Deus ou nos profetas? Não é Padre Cícero, não é Padre Cícero, não brinque com coisa nada. Não é isso? Vai, Padre Cícero. É o seguinte, olha, eu acho que também tem um outro experimento que vai ser muito importante, né? Que é o fóton entre mais e menos.
que é justamente o espalhamento o efeito Pratt-Whitney, que também deve ser programado para ser medido nessa mesma linha de fóton-fóton. Que também. Oi? Isso vai ser onde? Também lá. Também Lá. Que também é um mas efeito. Mas o Padova não é esse? Oi? Não, Padova não. Padova é o PPLAS. Padova é só, vamos dizer, não linearidade através da polarização do vácuo. Birrefringência do vácuo. Toulouse também é birrefringência magnética e aquele experimento da Alemanha, lá onde o orientador alemão do Pedro trabalha, que é o LSW, por exemplo, também é para alta interação. Pode medir interação fóton-fóton-axion, fóton-axion e fóton-fóton-fóton também. Então tem alguns, mas esses são experimentos você dificilmente pegar o fóton-fóton aí. Segundo a gente vê pela literatura, parece que o melhor lugar para fazer experimento fóton-fóton vai ser esse colisor de fóton que está sendo preparado para, eu acho que a partir de 2018, a segunda estimativa era 2018. Tá? Vamos começar então a colocar aqui agora, que a gente estava vendo aqui, as identidades de Watt. Para esse modelo. Muito boa a discussão. Não, essa lista aí. Muito boa. As pessoas aproveitem. Essa lista é importante, porque às vezes até você vai escrever alguma coisa, né, ou até um artigo, para você poder contextualizar, mostrar que você conhece, né, o problema, né, no qual você está se metendo. É uma discussão rica, né, está longe de ser. Eu acho que as pessoas têm duas coisas para um aluno. Uma, ele não saber o que é a divergência superficial, né? Uhum. E outra, ele ia começar a aprender as coisas e saber que ele é um medroso. Então, eu acho que a partir de agora as pessoas têm que começar a entender que elas podem ser, são medrosas. Os tais coxinhas, eles aceitam, na verdade, as coisas que são medrosas. Sim. Essa é a essência do coxinha. O engenheiro é conservador, assim. Não, é medroso, sabe? O medroso é o cara que quer se dar bem no sistema e ele está sempre com medo de. Só colocando aqui essa convenção, deixa eu colocar aqui essa convenção, é o seguinte, né, meu cara? A nossa derivada covariante, a gente está colocando essa transformação de gauge aqui. Então, estou supondo carga 1, que é igual, trabalhando só com a constante mesmo de acoplamento, a carga fundamental. A nossa derivada covariante, então, ela vai ter, vamos colocar aqui, sinal menos, né? Sinal mais é ali. Então, acho que com essa derivada covariante, aquela transformação, a gente então daqui vai tirar, sabendo isso aqui, né? Vou botar primeiro assim. Vai se transformar da mesma maneira. Só estou colocando isso para poder fixar, porque é importante a constante de acoplamento, né? Aparecer na identidade de Watt por causa das relações entre as normalizações. Então a gente está colocando a transformação de gauge, geralmente o padrão é esse aqui, a derivada covariante se transforma no mesmo modo, então isso aqui nos dá a transformação do ar. Então, porque se a gente colocar esse sinal aqui mais, aqui vai aparecer menos. E muitas vezes a gente padroniza a transformação de gauge é a mi mais dm alfa, mas aí com aquela convenção aqui ficaria sinal menos. Como eu estou colocando sinal mais aqui vem. Mas então para nós o delta a mi é menos dm alfa. E a variação infinitesimal do W que nós vamos precisar aqui é alfa da. Vamos colocar assim. Então a gente tem em mente o nosso lagrangiano completamente invariante de gauge com esse power counting. Então o procedimento aí é o mesmo de sempre, né? Só definir lá a função de partição. E aí, claro, colocar o gauge fixo. Agora a gente vai quantizar. Então a gente vai ter, vamos dizer assim, a corrente, vamos colocar assim, a corrente do fóton, a corrente externa associada ao fóton, vamos chamar de Jμ, e a corrente externa associada ao W, vamos chamar de Jμ. Fazer assim, né?
ação invariante de gauge. Então aqui a gente vai ter a parte invariante de gauge, que é aquela nossa ação completa, né? Depois a gente vai ter os termos aqui de fonte. Desculpa, colocar o termo de gauge fixe. Agora a gente precisa de gauge fixe. Por enquanto a gente não precisa de ghost, porque a gente está falando na teoria abeliana, e um gauge fixe que é linear. Se o gauge fixe fosse não linear, a gente deveria talvez introduzir o gauge de Lorentz, e aí aqui a gente vai colocar os termos de corrente. E aí a nossa ideia é sempre fazer a variação, né, de gauge, fazer a variação de gauge aqui para o gerador funcional e impor invariância de gauge. A gente quer invariância de gauge, quais são as consequências que decorrem de fazer delta gauge. Vou colocar aqui esses 3 elementos aqui de integração, a gente coloca tudo aqui, certo? Vamos botar aqui elemento de integração, 3 de integração, vamos colocar assim, para não ficar repetindo tanta coisa. Aí vamos ter todo esse termo aqui de cima, né? Vou botar aqui. E aí as variações. Então as primeiras variações que a gente vai ter aqui. Esse aqui é totalmente invariante, né? A ação clássica de partida invariante. O primeiro termo que quebra a invariância de gauge é o termo que vai ficar 2 vezes, vai ficar 1 sobre alfa, mi a mi, e aí mi a mi, e aí a variação vai produzir mi, e aí vai ficar um talambertiano. Então aqui vai ter um sinal menos, né? Por causa dessa transformação de gauge aqui. E a variação do dmi é dmi. Então, quando juntar, por exemplo, a gente vai ter dmi a mi, dmi alfa. Então, talambertiano de alfa. Vou deixar aqui. Talambertiano de alfa. Eu diria só para não confundir, trocar esse alfa, né? Um dos dois. Ai, cara, é mesmo. Boa ideia. Obrigado. Vamos chamar isso aqui de beta, então. Obrigado, Guto. Dá certo mesmo. Então. Aqui vai muito sobre beta. Perfeito. É o gauge fixe. Vai, então, obrigado. Isso aí. Depois aqui a gente vai ter a variação que vem daqui, vai ser menos jmi de mi alfa. Depois aqui a gente vai ter mais, esse aqui dá delta wmi, então dá mais i é a variação desse cara aqui. Então, i é alfa, né? I é alfa. Aí vamos ter jmi star. WI, aqui a gente substituiu pela variação do W. Né? E aqui vai ser o conjugado complexo desse termo aqui, menos IE, alfa, JI, WI star. Aqui eu esqueci de colocar, perdão. Desculpa, só apagar. Tinha um I global, né? Tem. Só tem um I, tem um elemento de integração que eu esqueci também. Na verdade, eu estou fazendo a variação disso aqui, o expoente. Então, essa derivada que desce, tem esse I global aqui, e tem esse. E isso tudo aqui está sujeito a uma integral, que é o que nos permite fazer justamente as integrações por partes. Então, como eu tenho essa integral aqui, a gente traz esse D'Alembertiano para atuar direto, libera o alfa aqui, e aqui o alfa já está livre, aqui o alfa já está livre, a gente traz esse D'Alembertiano para cá. O sinal menos se mantém, porque são 2 integrações por partes, né? Mas aqui não, aqui o sinal fica mais por causa da integração por partes também. Então aí vem esse dmi jmi. Beleza. E aí a gente ficou com isso aqui. Então,
a gente usa a ideia de centro, então, aqui saiu, então a gente vai ter essa função alfa de x, essa função alfa de x, a função alfa de x, a função alfa de x, então, que é geral, é arbitrário. Então, o que a gente, e aí a gente pode tomar, quer dizer, não é proibido a gente